Olá, o JR Entrevista começa agora. Com a gente hoje o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. O Ministério da Defesa atua numa série de frentes: proteção das fronteiras, ações humanitárias, combate a crimes ambientais, entre outras atribuições. Mas, ministro, no momento agora se discute também a Política Nacional de Defesa Estratégica. Muda alguma coisa? Não, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa é prevista na Lei Complementar 136. Então, a partir que isso aí foi em 2010, em que a partir de 2012, de 4 em 4 anos, se fizesse uma atualização em relação à política e em relação à estratégia. Então, nós tivemos uma edição em 2012, outra edição em 2016 e estamos entrando com essa em 2020. Muda muito pouco, porque a política de defesa, a estratégia de defesa, que é o como fazer, né, é o que fazer e como fazer em relação à defesa, elas praticamente não mudam. Né, em relação a instituições de Estado, né, que integram a defesa, que é a Marinha, o Exército e a Força Aérea, né, isso tem algumas pequenas atualizações, de acordo com o momento, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o cenário. Então, nós já apresentamos a minuta inicial ao presidente e faremos no dia 22, agora próximo, uma reunião com o presidente da Câmara, presidente do Senado, e que praticamente aqueles membros que integram a Comissão Nacional de Defesa, né, em relação à nova política, a atualização da política e da estratégia. Dentro dessa atualização, ministro, também se fala um pouco sobre orçamento, que, claro, sempre é uma necessidade importante, dado o tamanho do ministério que o senhor comanda e as responsabilidades das Forças Armadas. Essa questão, como é que está? É possível, eu sei que o senhor conversou algo em torno de 2% do nosso PIB, né, com o presidente. É possível chegar a esse valor? Como é que foi essa conversa? O Brasil tem uma estatura política e estratégia muito grande, no cenário regional, no cenário das Américas, no cenário mundial até. O Brasil é um país continente, cheio de riquezas, e merece ter umas forças armadas dentro das duas, condizentes com isso, né? Dentro das duas estratégias nossas, a estratégia da presença e da dissuasão. Né? Um país que pretende ser um país pujante, forte, tem que ter umas forças armadas compatíveis para isso aí. Né? E o nosso oxigênio é a parte orçamentária, Kleber, não tenha dúvida disso, né? Essa parte orçamentária é que move os nossos programas, nosso projeto, a nossa presença, né? Então, nós temos aí, dentro da política e da estratégia, nós temos como uma meta chegar pelo menos a 2% do produto interno bruto nosso, que seria um número razoável em relação a isso, né? Nós estamos hoje em dia cerca de 1,4, 1,3 do PIB. Né? Então, é uma meta a atingir, mas isso a gente não pode ser egoísta em termos de Brasil. A gente tem que estar inserido no contexto econômico, no contexto da nação. Temos uma pandemia agora aqui, que isso aí vai influir na parte econômica, né? Mas pensando em defesa e pensando na necessidade do Brasil de ter uma força armada à altura, realmente a parte orçamentária é muito importante. Ministro, seja com 1,4%, seja com 2% do PIB, em termos de orçamento, quais são as prioridades da defesa no momento? Olha, Luiz, eu tenho, quando eu entrei como ministro da Defesa, eu sou o primeiro ministro da Defesa de origem militar que começa um governo. Né? Então, na minha cabeça, depois de muita experiência no Exército, mas sempre em contato com a Marinha, com a Força Aérea, eu tenho duas prioridades. Uma é a reestruturação da carreira militar, né, que ela está defasada, estava defasada, e uma é a reestruturação das forças. Na primeira, na reestruturação da carreira, no passado, nós entramos com um projeto de lei, o 1645, que um ano inteiro de debate nós conseguimos aprová-la. E realmente nós conseguimos dar um termo de incentivo, um aspecto da meritocracia em relação à carreira militar, para ela ficar mais atrativa em relação a isso. Então, passamos para o segundo, que é a reestruturação das forças. Aí vem os programas e projetos estratégicos, seja eles da Marinha, do Exército, da Força Aérea. E esse principal o ponto nosso, estamos indo. O ano de 2019 foi um ano bom, um ano de entrega. Entregamos submarino novo, entregamos Garipe,
entregamos o KC-390. O avião do militar, né, de transporte? Isso, transporte, né? Então foi um ano bom, e com uma previsibilidade orçamentária. Esse ano também, quer dizer, nós tínhamos uma expectativa boa em relação a 2021 e 2022 no planejamento, em relação a isso aí. Mas veio também o coronavírus aí, que é uma guerra nova, que vai influir em todos os setores, aí, particularmente no setor da economia. Quando o senhor fala em reestruturação da carreira, ministro, acho que é até importante a gente pensar nisso, porque, de fato, para muitos jovens, há algum tempo atrás, era visto realmente como uma possibilidade de carreira. Isso, com o tempo, acabou se tornando um pouco atrativo para muitos que deixaram a obrigatoriedade de se alistar. Ficou como isso, plenamente obrigatoriedade, deixou de haver aquele interesse, aquele prazer. Como é que o senhor vê essa questão para realmente atrair esse nicho, esses jovens, para construir uma carreira nas forças? O projeto foi muito importante para a gente, porque ele realmente, como eu falei aqui, ele valorizou a meritocracia ao longo da carreira, seja para oficiais, seja para praças. Então, conforme os cursos, conforme ele vai pegando os postos, ele vai tendo promoção, ele vai tendo uma perspectiva melhor em termos de vencimentos, então a aprovação dessa lei para a gente foi muito boa e numa hora muito certa, porque nós estávamos realmente defasados. E o projeto foi feito junto com a economia, junto com a defesa, desde 2016. E nós usamos os próprios recursos nossos, aumentando a alíquota da pensão, com desconto das pensionistas, com a universalização do desconto, para ser superavitária e autossustentável. Então, nós descobrimos aí uma equação tipo Robin Hood. Nós conseguimos equacionar dentro das forças mesmo para ter uma reestruturação boa em relação à carreira militar. Ministro, por falar em dinheiro, a gente está em momentos de reunião do Conselho da Amazônia. O vice-presidente, seu colega general Hamilton Mourão, reclamou já publicamente que o Ministério da Economia está demorando a liberar recursos para se combater desmatamento, por exemplo. Como é que se insere a defesa e as Forças Armadas na questão amazônica? Nós estamos aí há 2 meses na Operação Verde Brasil 2, né? A semelhança do que ocorreu ano passado. Então, e nós não recebemos recurso ainda. Eu estou usando alguma parte que eu tenho de reserva em relação a isso, mas tenho certeza, a economia está vendo isso aí, junto com o vice-presidente Mourão, eu tenho certeza que será equacionado em breve isso aí, porque é necessário, porque quando as Forças Armadas entram numa operação dessa, são com os nossos helicópteros, as nossas aeronaves, são bases que se instalam na Amazônia inteira. Então, o gasto orçamentário, que nós não temos especificamente para uma operação ímpar dessa aí, é necessário. Ministro, a gente tem acompanhado desde o governo do ex-presidente Michel Temer, os decretos de garantia da lei e da ordem foram se tornando cada vez mais frequentes, né? Uhum. No Rio de Janeiro ele precisou fazer, recentemente o presidente Jair Bolsonaro precisou fazer em algumas ocasiões, inclusive para tentar combater incêndios na Amazônia, em diversos momentos. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que é um exagero nesses decretos ou de fato foram necessários e vão se tornar cada vez mais necessários? Ora, Kleber, nós desde a Constituição de 88, nós já atuamos em 140 operações de garantia da lei e da ordem. Foram mais de 8.500 dias de operações. Primeiro que é legal, porque é previsto no artigo 142, a garantia da lei e da ordem, né? Mas quando as Forças Armadas entram nisso é porque falhou o mecanismo normal. Depois que as Forças Armadas entram, não tem outra instituição. É a reserva nobre que o país tem em relação a isso aí, né? Então, evitando-se operações da garantia da lei e da ordem, é bom porque vai focar uma coisa da normalidade. Quando a gente entra, que alguma coisa anormal aconteceu. Mas para a gente é missão, para a gente é missão. Estamos cumprindo agora aí a operação Covid-19, em relação ao nesse não tinha como não haver um decreto. Estamos fazendo parte do esforço do país, dos brasileiros. Isso é muito bom. E essa Operação Verde Brasil, num combate aí aos ilícitos do meio ambiente, a queimada, a devastação,
né? Mas é missão para as Forças Armadas, missão dada, missão cumprida, né? Ministro, o Congresso Nacional, ontem o Senado aprovou uma comitiva, agora falando um pouquinho da parte política, o Senado aprovou uma comitiva de parlamentares que vão a Angola acompanhar a situação de perseguição a religiosos brasileiros naquele país. O presidente Bolsonaro, no último fim de semana, já enviou uma carta ao presidente angolano pedindo providências, o chanceler Ernesto Araújo fez o mesmo. É importante o país se posicionar na defesa dos interesses de brasileiros naquele país? Eu acho muito importante, né? Não é um assunto inerente à defesa, mas eu, como brasileiro e religioso, né, eu acho que a Constituição nossa, as leis, estabelece a liberdade religiosa para os brasileiros e estrangeiros. E lá fora a recíproca tem que ser a mesma. A mesma. Então, a liberdade de religião dos brasileiros em qualquer país do mundo tem que ser respeitada. E eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro, como religioso que é, ele vai acompanhar de perto isso aí. É uma oportunidade para a diplomacia brasileira também, sendo que são dois países amigos, Brasil e Angola. O Itamaraty pode atuar também nessa questão? Não, pode, eu acho que vai atuar, né? Eu acho que vai atuar, porque a Angola tem uma proximidade muito forte conosco pela língua portuguesa, né? Então, isso é um país aí como Moçambique, Angola, Cabo Verde, né, de língua portuguesa, e o Brasil tem todo interesse estratégico em relação a Angola, né? E eu acho que o presidente Bolsonaro vai cuidar de perto disso aí. Perfeito, a gente já continua essa conversa com o ministro, mas eu quero lembrar você que nos acompanha que pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, também pelo portal R7, no Play Plus e ainda no Jornal da Record. Também no JR 24 horas à 00h30. Lembrando que nas nossas redes sociais também é possível assistir ao JR Entrevista. Ministro, tem ocorrido nos últimos tempos uma série de críticas por conta do número de militares que ocupam cargos de relevância no governo, principalmente no primeiro escalão. Só ali no Palácio do Planalto, as pessoas até brincam que todos os gabinetes ali de ministros são ocupados por militares. O senhor acha que há um exagero nisso, que, na verdade, não tem algo que desabone a participação de militares no governo? Mas as críticas sempre acontecem, né? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que as críticas acontecem àqueles que querem criticar o governo, né? E vendo os militares atuando, né, seria uma forma de atingir o governo, isso aí. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo os militares do governo. O que são os militares? O único representante político das Forças Armadas no governo é o ministro da Defesa. Sou eu. O restante são os militares da ativa, que têm os seus comandantes de força, comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Força Aérea. Esse é o segmento militar. Nós temos aí aqueles militares que estão aposentados, estão na reserva, são de origem militar. Origem militar. Então, eu falo assim, a ala militar, alguns segmentos aí falam que a ala militar, eu como carioca, né, com o Luiz também aí, ala para mim é de escola de samba, né, escola de samba. Né? E essa ala militar, pretensa, entre aspas, ala militar, não fez reunião nenhuma até hoje. Nenhuma, né? Não somos amigos. E outra coisa, aproveitar a experiência e expertise de militares faz parte. Outros presidentes aproveitaram outros segmentos da sociedade para compor a equipe, né? E eu não vejo demérito nenhum, pelo contrário, os militares que estão no Palácio do Planalto são altamente qualificados, né? Altamente. A gente... aí eu coloco todos os ministérios, ministros, inclusive de origem militar. Em um ano da equipe do presidente Bolsonaro, não tivemos nenhum caso de corrupção. Então, é um sinal altamente positivo. Então, realmente, eu acho que é um pouco um estigma, né? Dizer que, mas ele aproveita a formação, muito boa formação de alguns militares que estão na reserva, estão aposentados, enfim, como os ministros do Palácio, né? Mas, ministro, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fez uma crítica à atuação dos militares, fazendo aí uma conexão com o genocídio em relação à pandemia da Covid, por conta do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. A gente costuma dizer que quem está na chuva é para se molhar. E parece que a crítica não foi bem recebida. O senhor, inclusive, apresentou uma representação, protocolou uma representação junto à PGR contra o ministro.
O ministro Gilmar Mendes exagerou na crítica? Não, não tenho dúvida. Foi uma crítica inconsequente, descabida. A nota que eu fiz diz tudo. E a ação em relação à representação no PGR, no Procurador-Geral da República, tenta mostrar que houve até crime em relação a isso. Né? Então, de forma alguma, não que me afetou, não me afetou. Eu fico imaginando um soldado que está na fronteira, num pelotão de fronteira em Maturacá, chegando da selva, né? E ele vê uma notícia dizendo que ele faz parte de um genocídio. Eu fico imaginando um sargento embarcado num submarino, né? 24 horas, 24/7, afundando no mar, levantando. Ele vê uma notícia que os companheiros dele do Exército fazem parte de um genocídio. Eu vejo um tenente aviador, né, fazendo uma interceptação de uma aeronave, posando depois, liga a televisão e vê que um juiz do Supremo, da mais alta corte, diz que seus companheiros do Exército estão fazendo genocídio. Não é cabível isso. Então tivemos que dar uma resposta em relação a essa afirmação que foi totalmente em desacordo. Né? Mas, ministro, não era uma situação que poderia ser evitada no Ministério da Saúde? Havia realmente a necessidade de se nomear um militar para a saúde num momento como esse? Ainda mais uma pasta que vem do ex-ministro Mandetta, o ex-ministro Nelson Tais, que eram da área da saúde. Não dava para o governo evitar essa crítica? Olha só, o general Pazuello não foi chamado para ser ministro. Ele foi chamado, ele e uma equipe pequena. Por que isso aí? Por que o general Pazuello e a equipe dele? De 15 militares, parece que os 5.500 cargos do Ministério da Saúde só tem militar. Foi o general Pazuello e levou uma equipe de 15 ou 18, agora o número certo não lembro. Por que isso? O general Pazuello, ele tem uma narrativa muito boa, que eu vou tentar ser breve aqui, em vocês aqui, mas muito boa. Ele participou e ele sempre trabalhou comigo, por coincidência. O general Pazuello sempre foi especializado em logística, gestão e finanças. Faz parte da formação dele, da arma de intendência. E ele participou dos Jogos Olímpicos, que eu fui o coordenador geral das Olimpíadas na parte de segurança e defesa. Né? Ele foi meu assessor para assuntos de logística, segurança, logística, finanças e gestão. Né? E não estava indo num caminho bom, que é muito recurso, muita gente na segurança das Olimpíadas. E o general Pazuello e essa equipe deu conta muito bem. Não tivemos uma representação no TCU, e nada. Passou em branco a Olimpíada, foi um sucesso. Depois nós precisamos de alguém com a mesma expertise, em 2018, para a Operação Acolhida dos venezuelanos. Quem nós chamamos? O Pazuello e a mesma equipe dele lá. Foi reconhecido internacionalmente, recebeu o prêmio da ONU, é uma operação logística humanitária de sucesso para o mundo. Para o mundo. Na pandemia, na Amazônia, em Manaus, ele como comandante da região militar, ele foi muito bem também. Então, ele não foi chamado para ser ministro, ele foi chamado na saída do ministro Mandetta e na chegada do outro, para ele ser um executivo para tomar conta no meio de uma pandemia, em que tinha o aspecto de logística de material de saúde e da parte financeira seriam muito importantes. Agora o ministro Testes ficou pouco tempo, saiu, e o segundo do ministério era o Pazuello e assumiu. Ele não foi, ele foi para lá para cumprir missão. Né? Pois não. Esse assunto, ministro, de certa forma, dominou o fim de semana e boa parte da semana. Agora parece que as coisas estão começando a arrefecer, a temperatura baixar. E dizem que nessa situação toda nos bastidores, 2 pessoas atuaram como bombeiros para tentar apagar esse incêndio. O ministro Dias Toffoli, presidente do STF, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, até porque a gente tem vivido aí algumas crises entre as instituições. É verdade, houve realmente essa intervenção para tentar baixar a temperatura dos dois lados? Como é que foi essa construção? Não, se foi comigo, não foi. Né? O presidente Toffoli, eu tenho conhecimento, eu trabalhei com ele. Né? Eu me considero até amigo dele, né? Eu me correspondo sempre com ele, falo sempre. E o presidente não. O presidente, eu comuniquei para ele, olha, vou soltar uma nota, vou fazer uma petição junto ao PGF. Ele falou, tá bom. Então é isso aí.
Se houve lá na Palácio alguma coisa de bombeiro em relação a isso, eu não sei. Não chegou até o senhor? Não chegou, não. Tá certo. A gente vai conversar daqui a pouco mais com aqui o ministro da Defesa, mas a gente faz agora um pequeno intervalo e na volta, entre muitos assuntos que a gente vai tratar com o ministro Fernando Azevedo, está a ação do Ministério da Defesa no combate ao coronavírus. Até já. Já estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje nós conversamos com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Ministro, como é que as Forças Armadas têm atuado para ajudar a sociedade a combater essa pandemia da Covid-19? Olha, se existe uma instituição que atuou em primeira instância em relação ao coronavírus, foram as Forças Armadas. Vocês vão lembrar que nós fomos buscar os brasileiros no início do ano em Wuhan. Foram as aeronaves da Força Aérea, colocamos numa base aérea em Anápolis, adaptada, fizemos aí a descontaminação lá, o período de quarentena. Então, nós estamos nessa guerra contra o coronavírus aí desde o início do ano. Quando a OMS fez a declaração dizendo que era uma pandemia mundial, em março, imediatamente nós instituímos, por ordem do presidente Bolsonaro, 10 comandos conjuntos no Brasil, espalhados no Brasil, integrado pela Marinha, pelo Exército, pela Força Aérea, somente para combater, para ajudar a população brasileira, os estados e municípios, no combate ao vírus. Nós empregamos aí, por dia, cerca de 34 mil homens. Só como parâmetro, na Força Expedicionária Brasileira, na campanha da Segunda Guerra, nós empregamos 25 mil homens. Então é transporte de material de saúde, por via aérea, por via terrestre, descontaminação, distribuição de cesta básica, doação de sangue. Então, o que os militares podem fazer para ajudar a população, os estados e municípios, nós temos feito. Só em termos de hora de voo, só como exemplo, hora de voo de transporte de material de saúde, nós já demos o equivalente a 14 voltas no planeta. Né? Então, nós estamos engajados definitivamente em relação a isso aí. Ministro, existe uma grande dificuldade, talvez um dos maiores desafios nesse combate ao coronavírus, que é fazer os insumos hospitalares chegarem até as comunidades mais carentes, os locais mais afastados. Eu fico imaginando, por exemplo, comunidades ribeirinhas, aquela região toda do Amazonas, a dificuldade que deve ser para fazer medicamentos, aparelhos, tudo isso chegar. A gente já viu, até a Record TV mostrou algumas reportagens mostrando um pouco disso, mas é sempre importante ouvir do senhor como a pessoa que gere tudo isso. Como tem sido esse trabalho e o que se pode esperar? O que esses brasileiros que às vezes demoram tanto a ser atendidos podem esperar das Forças Armadas? Tem lugar, vamos botar assim a Amazônia, né? Amazônia. Tem lugares no Brasil que a única presença são militares das Forças Armadas. Então nós temos ajudado nesses lugares inóspitos aí, nós temos ajudado muito. Só como exemplo, né? Só na Amazônia Ocidental, né? Nós realizamos em 2 meses mais de 200 ações em reservas indígenas, ajudando os índios ali e a população local também. Então, a ajuda tem sido efetiva. A Marinha pelos rios, a Força Aérea em locais onde só pousa a aeronave, né? Nem o rio chega, nem a parte terrestre. Então, são nessas situações que nós temos ajudado até mais aí, em relação a isso. Ministro, o Brasil assinou um acordo de desenvolvimento, teste, defesa com o governo dos Estados Unidos, em relação à OTAN também, que pode aproximar as Forças Armadas brasileiras da OTAN. Que benefício se traz exatamente, objetivamente, para as Forças Armadas, para a defesa do país? Nós tivemos em 2019 alguns avanços em relação a esses acordos aí. Depois de 20 anos de tramitação no Congresso, nós conseguimos aprovar o Acordo de Salvaguarda Tecnológico Americano. Isso aí permite um acesso à tecnologia que 80% do mundo faz. Isso aí é uma plena utilização da base de lançamento de Alcântara. Então, foi um marco. Outra, nós fomos reconhecidos como membro extra-OTAN. Isso nos abre o mercado da base industrial da defesa ao mundo quase, né? Não só aos países que integram a OTAN, mas ao mundo. E na ida do presidente Bolsonaro, no início do ano, à América, nós assinamos esse acordo que você disse, que é um acordo de pesquisa e de desenvolvimento
em que dá acesso, no segundo passo, que ainda vai ser dado, a um fundo americano de recursos em relação a isso. Então, foram avanços e eu tenho certeza que irá frutificar muito isso aí para a gente. E como é que o senhor vê essa crítica de que o Brasil, hoje em dia, está muito subserviente ao governo americano? Não, eu não vejo dessa forma. Estou vendo pelo prisma da defesa. A gente busca no mundo, nós temos interesses regionais que são importantes, do nosso entorno estratégico que são importantes, o Atlântico Sul, os países lindeiros da África, a Antártida, e nós temos chamados arco do conhecimento no campo de defesa. E não tenha dúvida que nesse arco do conhecimento em atuação em termos de defesa, o americano tem um dos maiores exércitos que o mundo tem, né? As Forças Armadas. Então a gente procura, a gente tem muito militar fazendo estágio, cursos lá, né? E então a gente busca não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. Então eu não vejo questão de subserviência, eu vejo de aproveitamento recíproco em relação a isso. Ministro, a proteção das fronteiras e também das nossas riquezas é um dos grandes desafios, principalmente no momento em que a gente tem essa luta por orçamento. Pós-pandemia, isso deve se tornar ainda um desafio maior. Como é que o senhor avalia essa questão? O que falta para que a gente tenha... O Brasil já tem eficiência nisso, mas o que falta para que se tenha ainda mais eficiência, ainda mais tranquilidade na proteção das fronteiras? Olha, a lei como complementar, 97, 117, 113, ela amplia a nossa missão, a missão das Forças Armadas. Então, nós temos na Constituição 142, mas as leis complementares estipulam, como você falou, o nosso poder de polícia naqueles 150 quilômetros da faixa de fronteira. A gente tem o controle do espaço aéreo brasileiro, é da Força Aérea, e temos a autoridade marítima imposta à Marinha do Brasil. Em relação à faixa de fronteira, nós não temos condições de ter um soldado de mão dada na faixa de fronteira, 17 mil quilômetros de faixa de fronteira, mas temos a presença constante nossa, inclusive a Amazônia. O que nós temos é que incrementar um pouco mais os programas e projetos em relação à faixa de fronteira. Então, nós temos aí o CISFRON, que é um projeto do Exército Brasileiro, em que serve para o Brasil inteiro, que é o monitoramento, é tecnologia junto à faixa de fronteira. É um projeto muito bom, mas que depende de um oxigênio, que é a parte orçamentária, né? Mas nós estamos tocando, já implementado uma fase deles, né? E estamos avançando de acordo com o que o orçamento impõe. Deixa eu falar um pouquinho de Força Aérea. O Brasil fechou acordo com a sueca Saab para os caças Gripen. Eu queria perguntar sobre isso, você acertou. Ótimo. Eu queria saber... Eu respondo os dois. Pronto, tá resolvido. Queria saber do senhor o seguinte: primeiro, foi um acordo de 5 bilhões e meio de dólares, né? Na época tinha opções da Dassault francesa, da Boeing americana, e o Brasil fechou com a Suécia, com a Saab. Foi um bom acordo, e a partir de quando esses jatos chegam para a FAB? Nós recebemos, em 2019, nós recebemos lá na Suécia, inclusive eu fui com o comandante da Força Aérea, o primeiro Gripen nosso, que ainda está em teste. Esse ano deverão chegar os primeiros aqui e a partir daí começarão a ser montados em Gavião Peixoto, na fábrica da Embraer, junto com a Saab. Em São Paulo. Em São Paulo, né? Então, eu acho que, em relação ao projeto, foi o melhor custo-benefício e transferência de tecnologia. Então, eu acho que a Força Aérea escolheu muito bem e nós estávamos precisando, nós estamos aí ainda com F-5, enquanto o mundo aí já está com F-28, 29, 30, 32, e nós estamos ainda com os F-5 aqui, né? Que com 30, 40 anos de uso, aí é muita coisa. Tá certo. A gente pode entender, então, ministro, só para fechar esse bloco, que com a chegada desses jatos Gripen, a gente tem um reforço também justamente na proteção de fronteiras, essas áreas onde existe ainda alguma deficiência. Nós temos um controle maior e uma interceptação do espaço aéreo. Nossa, nós temos condição de agir em relação a isso aí. E o projeto da aeronave de transporte, o KC-390, também ele dá uma mobilidade estratégica muito grande, que ele pode deslocar tropas em espaço de tempo curto, né? Então, o cargueiro nosso do KC-390 também é outro projeto da Força Aérea muito bom e vem em bom tempo.
Ok, a gente faz agora mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco, o trabalho humanitário do Ministério da Defesa. O JR Entrevista volta em instantes. Estamos de volta com o JR Entrevista, que hoje recebe o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Ministro, um dos assuntos que a gente não pode deixar de conversar aqui, como a gente já falou aí, sobre a temperatura um pouco elevada entre alguns poderes, e sempre que isso acontece, sempre que existem essas críticas entre poderes, em alguma manifestação, em algum momento, alguém invoca as Forças Armadas para um tipo de intervenção militar. O senhor frequentemente aproveita esse espaço para não deixar dúvida, se posiciona contra isso, diz que não há no radar das Forças Armadas nenhum tipo de vocação para isso. Mas nos bastidores, né, em todo tipo de pessoa envolvida, como é que esse tipo de manifestação o senhor acha que acaba chegando? Será que instiga de alguma forma as Forças Armadas? Olha, eu vou responder pelas Forças Armadas, né? Se existe uma instituição ou as instituições que foram mais fiéis ao recente regramento jurídico e democrático que foi a Constituição de 88, foram as Forças Armadas. Nós não tivemos aí 2 impeachment, tivemos momentos delicados da vida nacional de 88 para cá, e as Forças Armadas cumpriram exatamente o previsto no artigo 142, nas leis complementares. Então, eu não vejo razão de sobressaltos em relação a intervenções, isso aí não. Ministro, trabalho humanitário das Forças Armadas, o que o senhor destacaria? Olha, o Exército tem um lema que tem que ter o braço forte, mas tem que ter a mão amiga. Então, nós temos, eu sempre evoco as nossas leis. Na Lei Complementar 97 tem apoio ao desenvolvimento do Brasil e ações subsidiárias, que são os projetos sociais nossos. Então, nós temos aí o soldado cidadão, que é o serviço militar junto com uma formação profissional. Nós temos aí o projeto Rondon, que leva os universitários para o Brasil inteiro. E nós temos um programa que o custo-benefício é ótimo, resultado muito efetivo, que é o programa Força no Esporte, que nós já estamos indo para 40 mil integrantes entre crianças e adolescentes. Esse é um programa fantástico, em que no contraturno da escola, a criança, o adolescente, vai para uma unidade militar, recebe refeição, recebe iniciação esportiva, aulas de informática, civismo, enfim, e esse projeto tem um alcance muito bom. Então, nós temos aí vários projetos sociais de ajudar o jovem brasileiro, não só o serviço militar. A gente tem mais tempo aqui para 2 perguntinhas, 2 respostas rápidas, ministro. O submarino nuclear brasileiro, sai ou não sai? Como é que está esse projeto da Marinha? Nós temos o programa, nós temos o Parasub, que tem o programa de submarino convencional, que está indo muito bem, e temos, não é o submarino nuclear, não é esse sentido, é o submarino de propulsão nuclear, que ele dá um poder dissuasório muito grande, que ele pode ficar submerso por muito mais tempo que o outro. Ele está avançando lentamente, mas está. Ministro, a gente falou muito sobre os desafios das Forças Armadas, né, da defesa, frente ao coronavírus. E pós-pandemia, a gente espera vencer tudo isso o mais rápido possível. Com que panorama o Ministério da Defesa trabalha? Nós trabalhamos aí junto com os órgãos responsáveis, junto com a população brasileira, de vencer essa guerra, né? A guerra atual é o combate ao vírus. Essa é a nossa guerra. Eu acho que a nossa geração vai ficar marcada pelo combate ao coronavírus, né? E as Forças Armadas estão nela de cabeça em relação a isso e com resultados efetivos. Nós vamos esperar e fazer votos que essa pandemia passe e que a gente volte a uma vida normal. Se Deus quiser, né, ministro? O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e também no JR 24 horas, nosso boletim da 00:30, além das nossas redes sociais. A gente aproveita aqui para agradecer ao ministro Fernando Azevedo. Muito obrigado por sua presença, por atender ao convite da Record TV. Muito obrigado, Luiz, Caleb, e obrigado à Record pela essa participação. Muito obrigado, senhor ministro. Até a próxima. E agradecer você também. Até a próxima. Tchau, tchau.